CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar de inteligência artificial? Vamos falar. Na verdade, a gente tem várias inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, o Gemini, o Gemini, o Claude e o Perplexity, que são ferramentas, né, de inteligência artificial. Essas ferramentas, a maioria delas, tem versões que são gratuitas e tem versões que são pagas. As versões gratuitas têm alguns limites de utilização, né, nos planos que são grátis para isso. E aí, vamos falar um pouco sobre essas ferramentas e o que é gratuito e o que é pago nessas questões. Vamos começar falando, primeiro, do ChatGPT, que é o site do chatgpt.com, né? No ChatGPT, os usuários têm acesso ao modelo, né, GPT-4, né, que é a versão mais nova, né, do ambiente, numa versão de número limitado de acessos, né, ou seja, por um período de 5 horas. Né? Então, ele tem uma contabilidade de que você pode utilizar um número limitado de vezes em um período de até 5 horas. O que ultrapassar esse limite, a ferramenta vai reduzir, né, para o modelo mini, o GPT-4 Mini, que é uma ferramenta um pouco mais simples de consultas do IA. Outras ferramentas de análise de dados, busca na web, também tem limite de uso diário, mas a OpenAI, que é a ferramenta, é o fabricante do ChatGPT, não liberou oficialmente esses limites, mas tem algum limite nessa questão. Então, no ChatGPT, você pode usar gratuitamente, mas ele tem um limite de consultas, né, por um período de até 5 horas. Depois de 5 horas, ele zera novamente essa contagem e você pode fazer novamente, né, para isso, né? O Gemini, ou Gemini, né, que é a ferramenta do Google, no site gemini.google.com, ela não especifica detalhadamente as restrições do uso gratuito da ferramenta, né? Em uma página de suporte lá deles, eles têm lá uma prévia que o 2.5 Pro, que é a versão 2.5 Pro da ferramenta, tem acesso limitado no pacote grátis. E ele tem lá uma limitação também no 2.5 Flash, né, para geração de imagens, tem um acesso também com uma limitação. A assinatura do Pro e do Ultra são ilimitados nesse caso. E aí, no caso do Gemini, tem uma ferramenta nova chamada Veo 3, que é um modelo de inteligência artificial para criação de vídeos. Excelente, assim, quem já testou, quem não testou ainda, eu recomendo que teste, porque é um negócio impressionante, realmente, a criação de vídeos nessa ferramenta, né? Ela só está disponível, acabou de ser lançada, para assinantes do Google aí Pro e Ultra, né? Então, ou seja, é uma situação, mas é uma ferramenta bastante interessante também para geração de vídeos, né, nesse caso. Uma outra plataforma chamada de Cloud, ou Cloud.ai, né, também possui limites de solicitações que varia de acordo com a demanda do usuário, a quantidade de vezes que o usuário perguntou para isso, né? Assim como as outras ferramentas, elas não especificaram exatamente o total exato de solicitações que podem ser feitas por dia, mas informa que a cota é reposta de novo também com o ChatGPT a cada 5 horas. Então você vai fazendo perguntas, né, ou consultas à ferramenta, né, até um limite que ela vai estabelecer, depende do tipo de consulta que você fez, e aí estourou essa limite de consultas gratuitas da ferramenta, dali a 5 horas você pode fazer novamente, quiser, essa contagem de pontos, né, para isso. O Perplexity, que é a ferramenta mais liberal, né, nesse caso de uso gratuito, né, tem um acesso de buscas diárias ilimitados, né, para isso, né? O site é perplexity.ai, né, é o site dessa ferramenta. E aí você pode fazer pesquisas básicas, né, ou buscas básicas ilimitados e 3 pesquisas avançadas, né, por dia, né, para isso, né? Então o usuário básico, né, não tem acesso aos modelos avançados da ferramenta, e só o plano básico que ele basicamente vai escolher, dependendo da sua pergunta, qual é o tipo de modelo que ele vai utilizar para responder. Então, basicamente, num resumo aqui, as ferramentas que são hoje as mais populares, né, que é o ChatGPT, o Gemini, o Claude e o Perplexity, eles são ferramentas que têm opções gratuitas, né, de acesso, mas tem um limite de consultas por cada 5 horas, vamos chamar assim, né, para você fazer. E aquelas questões mais avançadas, né, aqueles itens mais avançados, você tem uma necessidade de pagar uma assinatura para isso, né, que aí varia
que depende de $20 ou $40 por mês dessas assinaturas. Então, eu só uso a gratuita. Eu também. Aham. Tá deslogada, inclusive. É deslogada para não marcar os seus usos? Isso. Não, para não acompanhar mesmo, para não não deixar sabia rastros. disso. Gilberto, explica isso. Então, você, na verdade, todas as plataformas, você tem que fazer um cadastro, basicamente, né? Todos eles, né? Então, você tem lá um login e senha, né? Você entra e faz a pergunta lá para a ferramenta. Mas no ChatGPT tem uma versão que não precisa nem de logar, Sudré. Mas aí é bem básico, né? Aí, na verdade, você tem acesso a uma ferramenta bem básica mesmo. Você logando, você já tem acesso à ferramenta mais sofisticada deles, que é o GPT-4, né? Que aí tem realmente uma banco de dados, né, de algoritmo bem mais sofisticado. E aí você loga naquela ferramenta, faz as consultas, né? Se estourou o prazo, né, se estourou aquele número de limite de consultas, aí você tem que esperar 5 horas para usar aquele login. Ou você pode usar outro login, né? Pode criar outro login com outro e-mail, tudo bem. Também você pode utilizar a ferramenta com uma quantidade maior de consultas por dia, né? Bom, temos algumas perguntas aqui já. Vamos lá. A minha pergunta, só para finalizar, tem tanta diferença assim, o pago pro logado ou não logado? Tem diferença, viu, Fernando? Assim, principalmente na parte do ChatGPT e no Gemini. Os dois têm, assim, ele usa uma situação um pouco mais aprofundada de pesquisa e tem realmente uma diferença interessante entre os dois, né? No caso do Gemini, especificamente, como eu falei, a questão lá da geração de vídeo, né, com o VO3, é muito bom, realmente é muito interessante para quem trabalha com vídeo, quer fazer vídeos, né, com inteligência artificial. A ferramenta do momento para geração de vídeos é o VO3. Vamos às perguntas então, Álvaro? Vamos às perguntas então. Tem o nosso ouvinte Gerson perguntando sobre o AI Mode, quando o Google vai liberar isso para o Brasil. Você sabe disso, Sudré? Não tem previsão. O que eu tenho acompanhado, não tem previsão ainda dessa liberação. Outra dúvida: será que essas inteligências artificiais vão começar a fazer cortes, tipo o CapCut, que começou com tudo liberado, um aplicativo de edição de vídeos, e aí começam a podar para te obrigar a comprar os conteúdos premium? Provavelmente. Num primeiro momento, assim, ainda não assim, não tem nenhum rumor ainda dessa situação, mas provavelmente isso vai acontecer, né, para forçar os usuários a ter a pagar uma assinatura. Isso, se a gente observar, isso é meio que geral. Por exemplo, o próprio Netflix tem isso, o YouTube tem isso também agora com o Premium, né, nessa situação. Então, ou seja, isso é mais ou menos normal. Ele te dá uma degustação, vamos chamar assim, da ferramenta, gratuita, você usa, você começa a ficar dependente dela, e aí daí para frente ele vai querer que você pague, né, para ter acesso àquela ferramenta, ou então restringe bastante, você ter pouquíssimas consultas por dia no modelo gratuito para você pagar a versão premium daquela ferramenta. O Giovanni tem uma pergunta aqui, eu vou embarcar e complementar a pergunta dele. Ele pergunta de uma ferramenta para substituir o OK Google, que é a assistente virtual do Google, né, o Google Assistant. Mas, Sudré, a era das assistentes virtuais com inteligência artificial generativa, Apple já está dando para trás um pouquinho aí com a AI deles, já parece que não é aquilo que eles prometeram no último lançamento. Tem alguma mais acessível? O próprio ChatGPT, qual que é a melhor? Então, o ChatGPT e o Gemini, me parece, nesse momento, né, são as duas que estão mais avançadas na questão de ferramentas, né, de assistente pessoal, né? E a Meta tem alguma coisa, mas assim, realmente quem está à frente dessa questão é o Gemini e o ChatGPT para isso. Da Apple realmente foi assim, posso falar que foi um grande fiasco, porque eles prometeram uma série de coisas na versão anterior ainda do iOS, não deu certo, não funcionou, tiveram que voltar atrás, prometeram agora de novo e parece que vai demorar. Então, essa questão. Então, realmente, hoje eu apostaria nessas duas ferramentas, no Gemini e no ChatGPT. O Gerson está pedindo para falar um pouquinho mais sobre AI Mode.
confesso para você que eu nem sabia que existia essa inteligência artificial do Google. Conheci o Gemini, mas o que é o AI Mode? É uma ferramenta de integração com as outras ferramentas do Google, né? Ou seja, mas ela ainda não tem uma previsão ainda de chegar aqui no Brasil. Basicamente, essa seria a empresa, o que o Google tem comentado, né? Nessa iniciativa que eles têm, inclusive agora no último evento que o Google lançou, né? Mostrando, inclusive, a evolução das ferramentas de inteligência artificial dele. É isso? É isso. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Conte. Muito bem, Fernanda. O golpe é uma sugestão, né, para quem teve, né, ou vai ter, infelizmente, isso é um risco de qualquer um, né, a sua rede social invadida. Então, se você teve a sua rede social invadida, não precisa ficar desesperado, porque as plataformas já têm, né, opções para recuperação da conta. Caso você suspeite que sua rede social foi invadida, você precisa alterar imediatamente a sua senha e remover os acessos ativos de outros terminais ou de outros aparelhos, nesse caso. Então você vai lá, altera a senha imediatamente. Se você não tem, colocar a autenticação de 2 fatores. Se você tiver perdido o acesso à conta, porque o invasor ele trocou a sua senha, né, nesse caso, você precisa reportar à rede social, né, o mais rápido possível esse evento, né, para que ela possa fazer a recuperação da conta. Então, ou seja, normalmente a rede social ela tem já um canal de suporte para fazer isso. Infelizmente, em algumas situações demora, né? Porque a demanda é grande, né, para essa questão, e então isso é importante ter um pouco de paciência nesse caso, né? E aí, no caso, se você não conseguiu, né, você tem que basicamente esperar. Agora, uma questão importante é que você avise os seus contatos, né, amigos, conhecidos, sobre a invasão, para evitar que eles caiam em golpes. Porque, na verdade, o que o golpista quer, ao roubar o perfil de alguém, é usar esse perfil, que normalmente tem muitos seguidores, para aplicar golpes para terceiros, né? Para que ele consiga se fazer passar por você, para oferecer produtos, serviços ou outras questões fraudulentas, e aí roubar, né, o dinheiro dos seus contatos. Ok, Gilberto, te agradeço aí pela participação e até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.